feito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos usar a Tua palavra para, nesta noite, Senhor, ministrar a Tua igreja. E que esta palavra, Senhor, ela ache guarida. E que saiamos daqui hoje entendemos, ó Deus, que precisamos ser instrumento de cura para a humanidade que perece sem Jesus. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e que nesta noite o Senhor possa me usar, ó Deus, e me fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém. Tome assento e diga para o irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, se você tiver condições da frente, diga assim: você pode ser instrumento de cura. Nem todos falaram de novo. Você pode ser instrumento de cura. Amém? O texto que nós acabamos de ler, ele diz que durante uma invasão das tropas sírias, uma menina israelita é levada cativa, como escrava, para servir na Síria. E quando você lê esse texto, o texto é claro que era uma menina. E dentro da lei judaica, o menino com 12 anos, ele era independente. Me parece que as meninas, é um pouco antes, que ela já se torna então uma mulher, no sentido independente, de poder responder pelas suas ações. O texto não diz a idade, mas diz que era uma menina. E quando esta menina é levada escrava, com certeza, se ela tinha algum sonho, se ela tinha algum projeto de vida, todos eles foram interrompidos. Porque ela era uma judia, ela foi levada como tantos outros, como escrava para servir na Síria. E está ela agora dentro de uma casa servindo uma senhora, e tudo aquilo que ela planejou foi por água abaixo. Não tinha mais razão dela projetar. Ela era uma pessoa improvável. Por que uma pessoa improvável? Uma pessoa que era escrava e que ali ela ia crescer, ela não poderia se casar, ela não poderia ter filhos, e a vida toda ela deveria ficar como escrava daquela senhora, da esposa do general sírio, né? Ela conhecia o Deus de Israel, mas no coração dela, no coração desta menina, existia algo que precisa haver no meu coração. Havia algo que precisa haver no teu coração. Essa menina, apesar de ser escrava, ela se recusa a passar a sua vida sem ter um propósito. E ela queria ter um propósito. E a oportunidade que ela tem, sem que ela escolhesse. Ela não escolheu ir para a casa deste general sírio. Não. Ali, as pessoas escolheram, você vai para cá, você vai para lá. Mas Deus conhecia o coração daquela menina, que quando ela é levada cativa, ela com certeza ia, eu tenho propósito, eu queria me casar, eu queria isso, eu queria aquilo, mas acabou tudo. Mas lá na Síria, eu tenho o propósito de dizer quem é o Deus que eu sirvo. E por um acaso, ela cai exatamente na casa deste Naamã, comandante geral do exército do rei da Síria. Muito bem. Quando você começa a analisar a vida desta menina, todas as condições adversas
a ela não foram capazes de apagar a sua ousadia. A sua ousadia. Não foi capaz de apagar a sua coragem. Embora ela fosse uma escrava, ela influenciou o ambiente onde ela estava e não se deixou ser influenciada por aquele ambiente. Presta atenção nisso. Apesar das circunstâncias, das coisas adversas, ela não deixou a sua ousadia e a sua coragem. Quando você estuda a história da igreja e você começa a se deparar com alguns pais da igreja, você diz assim: meu Deus, esse camarada era louco. Que coragem que estes homens tiveram. Meu Deus, eles não tinham medo de absolutamente nada. Nada. Muitos perderam a cabeça porque foi cortada a cabeça. Muitos foram jogados aos leões. Muitos foram jogados na fornalha. Muitos foram crucificados. Mas que coragem! E a coragem destes homens, como desta menina, era a coragem de dizer que existe um Deus que pode ser o Deus da nossa cura. Quando eu disse aqui, fale para o teu irmão que você pode ser instrumento de cura, eu quero dizer a você que você pode, que eu posso, que nós podemos. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender que nós podemos ser instrumento de cura para alguém. Eu vi uma frase e eu anotei no meu esboço de hoje que diz assim: bênçãos, dons e talentos são presentes de Deus para você. Presta atenção. Bênção, dons e talentos são presentes de Deus para você. O que você faz com eles é o seu presente de volta para Deus. Você entendeu? Talento, bênção, dons são presentes de Deus para você. Você faz com eles o que você faz com eles, o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu, é o presente de volta para o Deus que te deu. E Deus, nesta noite, colocou no meu coração que você, hoje, deve sair daqui comprometido em ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. E quando nós falamos de cura, a primeira coisa que vem à nossa mente é uma pessoa doente que eu vou lá orar por ela. A primeira coisa que vem é lembrar daquela pessoa, como nós lembramos aqui de várias pessoas que estão enfermas, que estão internadas. O pastor Rocha que está numa UTI, lá na Bahia. Não. Hoje, existem muitas doenças que nós desconhecíamos e hoje estão, de verdade, acabando com a sociedade de uma forma tremenda. Hoje existem doenças que elas aparentemente são invisíveis. Não é como uma ferida no braço, não é como uma lepra daquele homem, não é como alguém que desmaia, você sabe, essa pessoa está sempre desmaiando, doente. Não. Uma grande doença que está hoje envolvendo principalmente a nossa juventude, solidão. Não, pastor, a juventude está na balada. Tem 100 na balada, mas tem 300 dentro de um quarto fechado uma semana. Está lá, enfiado dentro de um quarto, não conversa com ninguém. E quando conversa é pelo WhatsApp, é pelo Instagram. Não conversa, não se relaciona. E as pessoas elas vão morrendo aos poucos. E quando isso começa a acontecer, aí entra a doença do século, que é a depressão. Que é a doença que mais tem matado hoje é a depressão. As pessoas entram em depressão, as pessoas param de comer, as pessoas deixam de se relacionar com outras pessoas, elas ficam tristes, elas não conseguem se comunicar, é uma doença. E uma das grandes doenças do nosso século é a guerra entre as famílias. Por quê? Porque o diabo, ele entendeu
que ele destruindo a família, ele não vai destruir simplesmente um homem e uma mulher. Ele vai destruir os seus filhos, ele vai destruir os seus netos, ele vai destruir de verdade todas as pessoas que são ao seu redor. Porque uma mãe, quando recebe uma notícia de um filho, de uma filha, eu vou me divorciar, eu vou me separar, aquela mulher sofre, o seu marido sofre, os seus irmãos sofrem, se houver filho sofre, se houver sobrinho sofre, todo mundo sofre. É a destruição da família, é uma doença que tem de verdade atingido milhões e milhões de pessoas no mundo, e por que não dizer em São Carlos? Mas uma outra grande doença é a doença do pecado, que de forma indiscriminada tem de verdade ceifado muitas e muitas vidas. Hoje, você anda aqui dentro de São Carlos, você vê pessoas fazendo coisas que você fala, mas não é possível. Como eu vi hoje na rodoviária, 2 meninos. Eu olhei aquilo, fui buscar a Mariana, o Dinda estava dirigindo, falei, Dinda, eu vi uma cena ali agora, que aquilo me corta o coração, de 2 homens. Eu fico pensando, falando, Deus, tem misericórdia. O pecado hoje, ele está dentro das nossas casas. Está ali, diante da nossa vizinhança. São pessoas que estão se acabando. São pessoas que precisam de cura. São pessoas que precisam de um instrumento de cura. E esse instrumento de cura é você, sou eu, somos nós. E nós temos dificuldade de entender que a palavra de Deus se cumpre quando diz que o mundo jaz no maligno. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus complementou. Eu venci. Vocês vão vencer também, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, existe doença de todo tipo. Pastor, e daí? A partir da experiência dessa menina na casa de Naamã, eu quero te desafiar hoje, a você ser um instrumento de cura para alguém que necessita, para alguém que precisa. Agora, essa menina, ela teve coragem, ela teve ousadia. Eu dizia que ontem, na reunião com os nossos líderes, e nós fizemos alguns grupos, se eu não me engano, acho que 7 a 9 grupos, para conversarmos, e eu fui em todos os grupos, e eu disse basicamente a mesma coisa. Eu disse, olha, quando nós começarmos a se relacionar, quando nós começamos a entender a dor de um e do outro, quando nós, como igreja, começarmos a conversar, e nós se tornarmos um pouco mais amigos entre nós, nós vamos poder ser instrumento de cura para o pecador que está indo para o inferno. Mas eu preciso me relacionar com você, igreja. Você precisa se relacionar com o irmão que está do seu lado, com a irmã que está à sua esquerda, à sua direita. Você precisa se chegar, você precisa crescer, você precisa de verdade ter um entendimento claro, o que diz a Bíblia sobre a graça de Deus. E quando você entende a graça de Deus, quando você entende o que Deus fez na sua vida, você não vai querer simplesmente ficar de braço cruzado e vendo pessoas indo com passos largos para o inferno. Você vai fazer como esta menina. Eu quero ser instrumento de bênção para este general. Olha, se este general conhecesse o homem de Deus que tem lá na minha terra, ele poderia ser curado. Eu quero dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus, tenha o mesmo espírito dessa menina, seja como essa menina, instrumento de cura para o seu marido, para o seu esposo, para os seus filhos, para os parentes mais próximos, para seu irmão. Seja instrumento de cura. Abra a tua boca e diga que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, será? Como é que eu faço para que você possa se tornar um instrumento de cura? Primeira coisa, seja uma bênção no lugar aonde você está. Seja bênção onde você está. Você lembra de Daniel e seus amigos? Eles foram bênção no lugar em que eles estavam. Ora, o versículo 2,
Tropas da Síria veio atacar Israel, levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Aquela menina tinha tudo para pensar que aquele não era o seu lugar. Mas entendeu que onde Deus a colocou, ela precisava ser o quê? Bênção. Ela foi a grande missionária na Síria. E você é missionário aonde? Aonde é que você tem sido missionário? Será que de verdade você tem sido bênção no lugar aonde você está? E o lugar que eu digo é lá na sua vizinhança, lá no seu local de trabalho, aqui dentro. Você tem sido de verdade bênção? Você está preocupado? Você está preocupada em de verdade ser bênção para o irmão que está do seu lado? A irmã que está do seu lado, para uma pessoa que você senta ao seu lado todo domingo e você mal conhece o seu nome? Será que você está? Deixa eu dizer a você aqui nessa noite, nós temos um planejamento para o ano que vem. Nós queremos conhecer melhor você. Nós queremos se aproximar de você. Nós queremos estar orando juntos. Nós queremos de verdade estar conversando. E quando nós nos tornarmos forte, como a Bíblia diz, não é mesmo? Que quando nós estamos ali, em 2, 3 juntos, nada pode nos quebrar, nada vai nos quebrar. Aí você vai se tornar como essa menina. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa para você se tornar instrumento de cura para alguém, é ser bênção aonde você está. E você está aqui na igreja hoje. E o nosso templo não pode ser simplesmente um lugar de ajuntamento, mas precisa ser o quê? Um lugar de comunhão. Quando terminar o culto, não vire as costas e vá embora. Quando terminar o culto, cumprimenta esse aqui, cumprimenta esse aqui, cumprimenta esse, cumprimenta esse, cumprimenta as irmãs de trás, as irmãs do fundo, cumprimenta, pergunta o nome, como é que você está? Uma boa semana para você, que Deus te abençoe. Você está entendendo isto? Isto é você ser bênção no lugar onde você está. Comece hoje. Mas que mais, pastor? Não se deixe abalar com as decepções da vida. Essa menina tinha tudo para dizer assim: eu quero é mais que o mundo se exploda. Eu hoje sou escravo aqui na Síria. Deus me abandonou. Eu estou decepcionada. A vida azedou para mim. A menininha ali podia estar revoltada com a vida que estava levando, podia estar murmurando da situação, aquele momento que ela estava atravessando. Ela tinha tudo para, na verdade, chutar o balde. Mas ela não se deixou abalar pelas decepções da vida e decidiu liberar graça. Eu quero ser instrumento de bênção nesta casa. Mas espera um pouquinho, pastor. Ela foi abandonada pelo próprio Deus. Você nunca vai ser abandonado por Deus. Se você recebeu Jesus como Salvador da tua vida, se você confessou que Jesus Cristo é o Senhor, entenda que Deus vai te usar, não importa como, não murmure, não se decepcione, não fique preocupado. Deus tem negócio com você. Não se abale com as decepções da vida. Os nossos irmãos que aqui subiram, todos foram muito claros. Quem sabe a nossa irmã que recebeu a bolsa disse: mas eu não tenho condição, mas Deus preparou uma bolsa. A nossa irmã que há anos vinha com essa hemorragia, mas será? Ela nunca deixou de confiar. O Lucas da mesma forma, ele estava lá em cima, daqui a pouco estava lá embaixo, mas ele disse com todas as palavras que ele entendeu que Deus tinha negócio com ele. Deus tem negócio com você aqui nessa noite. Deus tem negócio com você, irmã, com você, irmão, com você, moça, com você, obreiro. Deus tem negócio comigo e com você. Eu preciso acreditar, mesmo que as decepções muitas vezes acontecem e a gente fala: mas por quê? Não questione, entenda que Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu possa me tornar instrumento de cura. Entenda que Deus usa pessoas fracas e simples. É mesmo? É.
Uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Quem era? A Bíblia não fala nem o nome dela, fala que ela é uma menina. No primeiro momento, né? Uma menina simples. Não tinha recurso, não tinha título, não tinha posição. A Bíblia fala de homens comuns, simples e sem instruções, que impactaram o mundo. Lá no capítulo 4 do livro de Atos Apóstolos, tem uma passagem de um povo admirando Pedro e João. 4:13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e perceberam que ele era homem comum e sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem eram os caras? Pescador. O que tinha mais instrução lá era Mateus e o próprio Judas Iscariotes. Eram os dois que tinham curso superior. Porque Mateus era cobrador de impostos. Para ser cobrador de impostos não podia ser qualquer um. E Judas, Judas era o mais inteligente deles todos. Agora aqui está falando de dois homens. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Para com esse negócio de dizer eu não sei falar. Para com esse negócio de falar eu tenho vergonha. Para com esse negócio de falar assim, me convidaram para ir lá na casa do pastor Eli, que vai ter lá uma reunião de um grupo pequeno para a gente estudar. Eu não vou não, porque eu tenho vergonha. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não é o pastor Ismael que está falando, não. Os tímidos não entrarão. Para de se esconder atrás de uma desculpa. A nossa irmã falou aqui hoje. Sempre queria contar, mas sempre tinha uma desculpa. E é assim mesmo, nós somos assim, nós somos seres humanos. Nós arrumamos desculpa para tudo. Mas nessa noite a palavra está dizendo para você que Deus quer te usar independente do seu tamanho, da sua cultura, se você fez primeiro grau, se você não fez, se você é formado, se você não é, se você é doutor, se você não é. Deus quer te usar, porque se você está achando que você não é nada, você não é nada. Mas entenda que você é tudo, porque o Senhor foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que conhece o teu nome, foi Ele que um dia disse para o Pai, ó Pai, ó, está vendo aquela pessoa ali? Me aceitou, e a partir do momento você fez parte, faz parte da herança do Senhor. Você não é qualquer um não. Não, de forma nenhuma. Irmãos, Deus usou, e eu falei acho que isso no último domingo, pessoas improváveis, pessoas que não dá para mim. Isaías, quando o Senhor o chama, ele fala, eu não, só sei falar palavrão. Pode olhar lá. Tem a boca impura? O que é boca impura? É cara que só fala besteira, coisa que não deveria. Não dá para mim não. Talvez você esteja assim, pastor, eu estou na pegada de Isaías. Eu estou na pegada de Moisés, não sei nem falar. Nessa noite, o anjo do Senhor vai passar aqui com um dardo inflamável e vai passar na tua boca. E você vai começar a falar, você vai começar a glorificar. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. E você vai ser de verdade um instrumento de cura para alguém que você conhece, que está em depressão, que está doente, que a família está se autodestruindo. E você está olhando aquilo e falando, mas meu Deus do céu, que dó. Que dó, irmão? A obra, Deus, o Espírito Santo está em você. Você tem a graça de Deus, então se preocupe em crescer, se preocupa em ser instrumento, e Deus vai te honrar para a glória dEle. Sabe o que é, pastor? Eu estou assim, me privando, porque nós ouvimos tanta besteira nessas eleições, e eu tenho vergonha de dizer que sou crente. Então você não é crente de coisíssima nenhuma, irmão. Eu já falei aqui, leia 24 de São Mateus. Aquilo tem que se cumprir. Aquilo tem que se cumprir. Deixa Deus te usar. Não se importe com pedradas, não se importe com aquilo que fale. Fale de Jesus. Seja instrumento de cura para as pessoas que estão indo para o inferno. Seja instrumento de cura para pessoas que de verdade, elas pecam
todo tipo de pecado, e você sabe, você as conhece, você nunca teve coragem de dizer: para com isso que você está indo para o inferno. Para com isso que você está indo para o inferno. Hoje eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa, eu falei: volta para Jesus. Bem no pé do ouvido. Talvez só quem viu foi o Dinda. Mas eu falei: por favor, volte para Jesus. Ainda tem tempo. Pessoa que conhece e deixou Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te levantou para você ser crente de banco, que isso não existe. Deus te levantou para você ser um profeta. Deus te levantou para você ser um sacerdote. Deus te levantou porque você de verdade é uma nação santa. Você é povo escolhido. Deus te escolheu. Deus quer te usar como usou aquela menina. O que eu faço, pastor, para me tornar um instrumento? Declare palavra de esperança. Declare uma palavra de esperança. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmão, lepra, eu acredito que ela esteja irradiada no mundo, mas talvez só na Índia que ainda existe muitos leprosos. Mas a lepra era uma doença que ia consumindo as pessoas. A pessoa perdia um dedo, perdia o nariz, daqui a pouco perdia um pedaço da boca, o pé, o dedão. Era assim, ela ia assim. E aquilo ia ficando podre. Essa pessoa, ela, quando chegasse perto de alguém, as pessoas sentiam um mau cheiro da carne podre. Imagina. Lá, em Israel, era proibido o leproso andar na rua. Quando a pessoa desconfiava que estava ela diante do sacerdote, e o sacerdote dizia: pode ir embora para o leprosário. Pega o filme do Ben-Hur para você ver. O filme Ben-Hur. O último, o primeiro, digo. Com o Charlton Heston. Acho que foi gravado em 58. Dá uma olhada lá naquele filme. Quando a mãe dele e a irmã ficam leprosos, o buraco que enfiaram elas. Era exatamente aquilo. Era exatamente aquilo. Esse homem, ele estava chegando a um estágio que daqui a uns dias ele teria que sair do exército e ia virar uma pessoa comum. Mas a menina declarou uma palavra de esperança. Para a medicina da época, o caso de Naamã não tinha solução. Era uma doença incurável. Mas havia uma menina dentro da casa dele, uma menina improvável. Quem sabe Naamã tinha outros empregados, outros escravos, que estavam ali a seu serviço, e que, percebendo a doença do seu amo, ela declara aqui uma palavra de esperança. Então eu pergunto para você hoje: você quer ser instrumento de cura? Você precisa declarar palavra de esperança. Lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá onde você reside, você precisa ter uma palavra de esperança. Você precisa dizer para alguém: olha, existe solução para você. Existe um Deus que pode te tirar dessa. Essa menina me ensina que eu preciso ser de verdade um homem que tem a palavra de esperança para aqueles que estão morrendo à míngua sem Jesus. Você está aqui hoje para ouvir esta palavra. Aquela menina, ela correu risco, mas não se calou diante da convicção de que Deus faria um milagre na vida de Naamã. Irmão, ou eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a situação de uma pessoa, ou nós estamos perdendo nosso tempo. Nós já contamos aqui algumas vezes do cunhado da pastora Elaine, que entrou numa vida desgraçada. Tudo que você possa imaginar do que não prestava, ele começou a participar. Mas toda vez que a família reunia, ele aparecia lá. Mas um bicho, era como se fosse um bicho. Era como se fosse uma pessoa que não era mais uma pessoa. Em todos os sentidos. Cheirava mal. Falava coisa com coisa.
Mas eu nunca vi a minha sogra falar isso aqui contra ele. Minha sogra eu colocava para dentro de casa, ele sentava lá e ela dizia: Francisco, Jesus te ama. Francisco, você precisa voltar para Jesus. Francisco, Deus te ama. Hoje, Francisco, que já esteve aqui, está liberto para a glória do Senhor Jesus. Voltou com a sua esposa. Os seus filhos hoje o amam. Amam de verdade. Hoje ele é presbítero da igreja. Francisco hoje é uma luta. Ele vê uma pessoa que quer falar de Jesus. Francisco hoje, ele é um proclamador do evangelho, porque a minha sogra nunca disse: ó, sai daqui, vagabundo. Ó, você está mal cheiroso. Não, senta aqui, meu filho. Você quer comer? Tem comida. O que você precisa? Jesus te ama, irmão. Você é um profeta de Deus. Nós temos que entender isto, nós precisamos se reunir, nós precisamos se conversar e dizer assim: olha, ô fulano, ô pastor Zé, eu tenho essa dificuldade, o que você pode me ajudar? Ô irmão Laércio, eu tenho essa dificuldade, o que você pode me ajudar? E quando a gente se fortalecer, nós vamos ter uma coragem desta menina que fala para Naamã: se você conhecesse o profeta que tem Israel, você seria curado. Irmão, você tem isto na tua vida, você precisa exercitar. Deixa eu fechar dizendo para você ser de verdade um instrumento de cura, você precisa confiar totalmente no poder de Deus. Essa menina, ela não se decepcionou com Deus, que permitiu que ela fosse levada escrava. Deus permitiu que a Síria invadisse Israel. Deus permitiu. Seus pais foram mortos. Ela foi sequestrada. Mas ela confiava totalmente no poder do Deus que ela conhecia. E ela fala: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele iria te curar da lepra. Ela não estava decepcionada, não. Né? Estava vulnerável, tinha perdido o controle da sua vida, não tinha explicações de Deus por aquilo que estava acontecendo com ela. Mas ela confiava totalmente no poder de Deus. O que está faltando para nós hoje é voltar a confiar plenamente no poder de Deus, como Lucas falou aqui hoje. Estou lá em cima, mas agora estou lá embaixo. Mas peraí, não. Eu confio. Eu lembro da nossa irmã, querido Chico de oração, como é o nome dela? Tânia, a outra irmã? E a outra? Tânia e Rosângela? Daniela e Rosângela. Quando a irmã Daniela falou, ela não está aqui hoje, falou com a pastora que não estaria aqui hoje, que ela tem que viajar amanhã, cedo inclusive, para fazer exames, que é um exame de rotina, por conta do câncer que ela teve. Mas eu lembro quando ela comentou com a pastora, comigo, sobre o exame que ela foi fazer, aquele exame que as mulheres fazem normalmente, ela descobre um nódulo no seu seio. E nunca vi essa mulher com a cabeça baixa. Nunca. Ela tinha um cabelo lindo, o cabelo vinha aqui embaixo, vocês lembram? Daqui a pouco teve que cortar o cabelo. Mas ela nunca se decepcionou com o Deus que ela aceitou. Não. Ela hoje está curada como ela já testemunhou aqui. E ela não deixa de falar para as pessoas que lá ela conheceu e outras que ela nem conhece, que existe um Deus que tem poder para curar o câncer. Você está entendendo? Então, o que eu preciso de verdade para ser instrumento de cura é confiar totalmente. Mas pastor, eu orei lá e o cara morreu. Eu orei e não deu certo. Irmão, a vontade de Deus
Não sou eu, não é você, é a vontade dele. Mas quantas pessoas nós já oramos e o Senhor teve misericórdia. Quantas mulheres eu e a pastora oramos que não tinha filho, 15, 20 anos, chorando pelos cantos da casa. A irmã nem ia no dia das mães, não ia no culto, porque todas as mães eram homenageadas, ela não. E um dia eu fui lá de manhã. Depois da escola dominical, e a pastora Madalena, o que foi? Estava lá chorando. De ajoelha, colocamos a mão sobre ela. E com poucos meses ela estava grávida. Hoje ela tem 2 meninas, que deve estar com 16 anos, 9 anos, né? Você está entendendo? Agora, mas eu já coloquei a mão sobre outras e não aconteceu nada. E daí? Por conta disso, eu vou dizer, não, sabe o que é? Não, ô irmão, ô irmã, em nome de Jesus, você quer se tornar instrumento de cura para alguém? Quero. Confie totalmente no poder de Deus. As decepções da vida não podem diminuir sua confiança em Deus. Ela pode se tornar de verdade um instrumento de cura na vida de alguém. Quando você entender, quando você não entender nada, simplesmente confie totalmente no poder de Deus. Você entendeu? Não estou entendendo, continua confiando. Deus fez da menina a serva de Naamã um instrumento de cura. Ela era uma pessoa improvável, mas foi através dela que Naamã pôde experimentar o milagre. Há pessoas que só vão experimentar um milagre quando você decidir se tornar um instrumento de cura nas mãos de Deus. Qual a resposta que você vai dar hoje ao chamado de Deus para a sua vida? Qual vai ser? Nós estamos nos organizando para o ano que vem. E nós nos reunirmos em pequenos grupos, toda a igreja. Nesses pequenos grupos, nós vamos nos conhecer um pouco melhor. Nós vamos nos fortalecer. E pode ter certeza, quando eu abrir a oportunidade, eu vou ter problema aqui. Eu vou ter dificuldade. Domingo agora que vem, nós vamos ter um culto especial aqui. E você vai escutar coisas que você vai falar assim, mentira, não é possível. Mas você vai escutar. Domingo que vem é um domingo diferente. Domingo que vem, você vai ouvir coisas que você fala, meu Deus! Sabe por quê? Porque eu continuo confiando no Deus que eu prego nesta igreja, nessa cidade. Eu quero que você abaixe a tua cabeça e nós vamos orar. Deus e Pai,